mistério. Mas que mistério? O que é? Eu descobri aos poucos que quando a gente faz essas perguntas do sentido, vem as respostas. E as perguntas são: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguma missão nessa terra? Essa vida tem sentido? E como eu não sabia se ia viver ou não, e o que tem depois da morte? E aos poucos ficou claro que se não tem nada, essa existência não tem sentido. Imagina vir fazer esse esforço todo para a gente se encontrar, para depois morrer e não ficou nada. O que é isto? E quando a gente faz essas perguntas doídas do fundo do coração, vêm respostas. E vêm respostas de várias maneiras. Mas uma maneira é comum a um mutante. Eu sei que vou falar para muitos aqui que está acontecendo a mesma coisa. Começa a surgir acasos. Primeiro, as respostas às suas perguntas vêm por acaso. E os acasos vão se multiplicando. E se multiplica a tal ponto que acaso multiplicado por acaso não pode ser mais acaso. E a gente começa a descobrir que tem alguma força que está nos dirigindo. O fenômeno foi chamado por Jung de sincronicidade. Ele deu várias explicações sobre as quais eu vou me estender um pouco depois, porque o assunto é muito mais importante do que a gente está pensando. Porque são os primeiros sinais diretos de que uma força está a nos dirigir. E eles se tornam evidentes para cada um de nós. E ao pesquisar a saída da crise, os caminhos, se encontram vários caminhos, se experimenta esses caminhos, e aí tem uma variedade de alternativas. Tem as pessoas que estão dentro de uma religião e que dentro da religião encontram uma pessoa que já passou por isto, um sacerdote que pode ser um grande orientador de consciência. Outros vão procurar abrir os horizontes e jogar pontes sobre as suas próprias fronteiras para saber o que tem além. E entre eles tem sacerdotes também, que abrem as fronteiras e que começam a descobrir, por exemplo, nessas reuniões interreligiosas, que muitas outras tradições espirituais estão falando a mesma coisa. E que por ignorância se briga em nome do mesmo Deus. E que se tem muito a aprender uns dos outros. E aí acontece um fenômeno muito curioso. Os livres pensadores, os ateus, os descrentes, os agnósticos, em crise também, começa a procurar caminhos e entra e descobre um desses caminhos religiosos espirituais, estabelecendo pontes por cima das fronteiras do seu marxismo ou de sua ideologia materialista, mecanicista.
E aí vai se criando uma espécie de nova população dos mutantes. Mutantes que passaram por uma crise existencial, primeiro. São bombardeados, se posso dizer assim, por sincronicidades, por acasos significativos para eles, e se tornem o que nós na Unipaz chamamos de pontifex. Eles começam a estabelecer pontes sobre todas as fronteiras que limitam o conhecimento humano. E com isso eles começam a descobrir o quanto eles estavam limitados, o quanto eles estavam de antolhas. Essa descoberta me fez receber uma espécie de ideia, porque as ideias, essa também é uma descoberta do mutante. Se ele escreve, não sou eu que escrevo os meus livros, mas eu descobri isso aos 40 anos, depois da minha crise existencial. E aí é uma coisa maravilhosa. A gente vê que essa força que provoca essas sincronicidades é a mesma força que nos inspira, que nos dá as ideias. Que coisa mais maravilhosa! E aí vem uma exclamação que eu reencontrei em tibetano, depois das preces, depois dos mantras, sempre tem essa palavra, Emahu. Emahu significa, que maravilha. E à medida que vai caminhando, vai ficando cada vez mais maravilhado. Que maravilha, Emahu. Que maravilha esse desconhecido que se torna conhecido. Aquilo que não posso ver é que começo a sentir a presença. Desvendar, desbloquear a presença. Primeiro pensamos que é a nossa presença o apresenta a nós. Depois a gente descobre que é uma presença muito maior. À medida que ele pratica o caminho que ele encontrou, dentro dessa palavra que eu não falei ainda, que para mim jogou luz, dizendo a minha própria postura, que ela não tinha palavras. Mutante, interessante, mas qual é a postura do mutante em relação à religião? Qualquer que seja a sua religião, como o Zen, ele desenvolveu uma espiritualidade transreligiosa. Não é bonita essa palavra? Espiritualidade transreligiosa. O que nos une todos é o espírito. Não é mais o pequeno espírito nosso, mas o grande espírito, com grande E, que somos nós também. Como as ondas fazem parte, são o mar. Nós somos ondas que esquecemos que somos o mar. Então haja mutantes que redescobrem aos poucos que eles são o mar. E quando redescobrem isto, quando acontece que eles descobrem que o pequeno ser deles é também o grande ser, eles saem de uma cegueira, de uma ilusão, de uma